Então, boa tarde a todos. O meu nome é Bárbara Oliveira, eu sou nutricionista e hoje vou estar aqui a fazer com vocês 4 receitas diferentes. Não sei quem é que me vai estar a acompanhar também, não sei se há alguém desse lado que também foi para a cozinha fazer ao mesmo tempo que eu, mas é possível, se quiserem ir, conseguem fazer as receitas ao mesmo tempo que eu, se tiverem os ingredientes em casa, claro. São 4 receitas muito simples, são saudáveis, saborosas e que é muito prático para snacks, pequenos almoços. Temos aqui ideias até de entradas e, portanto, são todas muito, muito acessíveis. A primeira que nós vamos fazer é uma que vai ao forno e por isso é que vai ser a primeira. A primeira que nós vamos fazer vão ser umas mini pizzas de berinjela. Se vocês forem tendo dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar sobre as receitas, sobre outros temas assim relacionados com a parte da alimentação, desde que eu vos consiga responder, estejam à vontade, mesmo que eu não consiga, eu digo-vos, pronto, por isso estejam à vontade para ir tirando as vossas dúvidas, ok? Sobre este tema. A primeira receita que vamos fazer, então, são umas mini pizzas de berinjela que posso-vos dizer que têm muito sucesso entre as crianças. A primeiro estranha-se, depois entranha-se, mas a verdade é que às vezes elas torcem um bocadinho o nariz, mas depois acabam por gostar e por alinhar muito facilmente nestas mini pizzas de berinjela. E é uma excelente receita, por exemplo, para uma entrada, para um prato principal a acompanhar, por exemplo, em vez de comerem os típicos vegetais no prato, comerem tipo as mini pizzas de berinjela. E por isso pode ser aqui uma ideia interessante para inserir os vegetais, que às vezes é uma das dificuldades nas crianças hoje em dia. E esta é uma das receitas que eu também mais faço cá em casa. Se forem ter dúvidas, sintam-se à vontade, eu não vos estou a conseguir ouvir. Têm de ir ligando os microfones se forem tendo questões. Está tudo bem. Ok, está tudo boa. Bem. Então, vou começar. Portanto, vamos precisar de uma berinjela, de tomates, podem ser tomates cherries ou tomates normais. Eu vou utilizar tomates normais, que eram os que eu tinha em casa, e queijo mussarela ralado, pronto. E simplesmente vamos cortar a berinjela às fatias e podíamos fazer isto de 2 formas. Podíamos levar um bocadinho à frigideira, só para elas largarem ligeiramente a água, podíamos colocar com umas pedrinhas de sal na frigideira, ou então, se estivermos com mais pressa e quisermos fazer isto de uma forma mais rápida, podemos colocar diretamente no tabuleiro de ir ao forno. Eu utilizo esta placa que é reutilizável para poder meter no nosso tabuleiro, e vou dispondo as berinjelas assim, as nossas fatias de berinjelas desta forma. Vou cortando e vou dispondo aqui. Se quisesse, para libertar um bocadinho de água, podia levá-las ligeiramente à frigideira antes, como disse, mas como vamos fazer 4 receitas e já estamos um bocadinho atrasadas, vou colocá-las diretamente no nosso tabuleiro, as nossas fatias. Têm de experimentar fazer estas nossas mini pizzas. Cortar assim as fatias, podem fazer... Isto há também depois outras versões que podem utilizar, em vez de berinjela, podem, por exemplo, fazer com courgette, com os tomates à mesma, podem fazer também, por exemplo, com batata doce, a base ser de batata doce, em vez de ser de berinjela ou courgette. Existem várias versões que nós conseguimos fazer aqui as nossas mini pizzas. Aqui estão elas, pronto. Vou temperar agora assim cada uma com umas pedrinhas de sal. Bárbara, só uma pergunta. Força. Pode mostrar aí uma de perfil para ver a espessura? Posso, sim, senhora. Assim. Isso é que é 1 centímetro mais ou menos? É 1 centímetro, exatamente. Okay, 1 centímetro. Obrigado. Quanto mais tempo as deixarmos no forno, mais elas vão ficar fininhas e mais facilmente vamos conseguir comê-las. Eu gosto de deixar a casca, porque tem fibra e porque é interessante. No entanto, há pessoas que, ao comerem a fatia, depois ficam ali tipo um bocado a mascar a casca e podem não gostar tanto, especialmente as crianças. Por isso, pode ser uma opção. Se quiserem não entrar logo a pé juntos com esta receita, podem se calhar tirar a casca porque vai ficar mais macia. E também, se não for biológica, a casca leva com muitos pesticidas em cima. Pronto, também, exatamente. Desde que se lave também. E agora vou cortar os tomates às rodelas, ok? Às rodelinhas. Se fossem tomates cherries, podia só cortar ao meio e colocar por cima das fatias.
vou colocar as rodelas e colocar por cima então das nossas fatias de berinjela. As rodelas também são cerca de 1 centímetro. Assim, pequeninas. Pronto. Como são tomates maiores, vão libertar mais água do que se fossem os tomates cherries, que não libertariam tanta quantidade de água. E por isso é normal que depois no tabuleiro vejamos assim a água dos vegetais que acaba por sair também. Mas não há problema, depois é retirarmos a água e os excessos. Em fatias de berinjela mais pequenas, para eu não estar a meter uma rodela tão grande, vou dividi-la ao meio. Aqui, por exemplo, assim aqui. Peço desculpa, o tomate cherry disse que partia como? Ao meio só, o tomate Ao cherry meio. pode ser simplesmente ao meio. Ok. Agora, este aqui, como já é um bocadinho maior, é que faça assim às fatias. Mas o tomate cherry basta ao meio e não é só um tomatinho que metem partem ao meio e metem tipo 3 em cada fatia. Aqui. Preenchê-las. Uma coisa que também fica muito boa, e se vocês quiserem experimentar, eu trouxe a receita mais básica, mas se vocês quiserem fazer assim outras versões, é meterem, por exemplo, pesto. Também fica bom. Metem, por exemplo, um bocadinho de pesto em cada rodela, também, por exemplo, entre o tomate e a berinjela, colocam assim uma colherzinha de chá de pesto e que também fica delicioso. E já temos aqui as nossas fatias. Vou ligar o forno, vou pré-aquecer, embora o meu seja rápido, vou pré-aquecer a 180 graus e vou deixá-la estar durante 20, 25 minutos, vou vendo como é que está o aspecto. E agora, para finalizar, vou então adicionar o nosso queijo. E recomendavas isso para um lanche, Bárbara? Sim, sem dúvida. Quer dizer, recomendava para um lanche, embora pudesse acompanhar, por exemplo, porque isto são só vegetais, não é? Por isso pode não deixar a criança saciada para depois ir brincar, ir correr, etc. Então, por exemplo, podia acompanhar com uma tosta e uma fatia de queijo, embora já tenha o queijo aqui, mas poderia acompanhar com uma tosta, ou então podiam fazer a versão do género com uma tostinha por baixo, com a berinjela, com o tomate, também podia ser assim uma espécie de sandes com isto. Mas para lanche também poderiam acompanhar com uma destas coisas que nós vamos fazer. Por exemplo, vamos fazer as pizzas de berinjela e vamos fazer panquecas. O lanche de uma criança poderia ser, por exemplo, 2 fatias de berinjela, 2 mini pizzas e 2 panquecas. E agora vou colocar o nosso queijinho ralado por cima. Um bocadinho só em cada uma. E estão prontas para irem ao forno. Qual é que disse que era o tipo de queijo? Eu estou a utilizar o queijo mussarela ralado, mas pode ser outro que tenham em casa, não é preciso irem comprar de propósito. Eu gosto deste, normalmente é assim o que eu recomendo. Eu também já fiz com orégãos e azeite. Exato. E azeite. Azeite. Boa, também pode ser uma opção, exatamente. Agora acrescentaríamos os orégãos, por exemplo, e o azeite. O azeite é uma fonte de gordura muito saudável e interessante, e os orégãos dá sempre o tal sabor da pizza. Exato. Esta aqui é a versão mais básica de todas. Mas depois também podíamos fazer isso, podíamos meter ou o pesto, ou os orégãos, outras ervas que tínhamos em casa. Eu acrescentei só um bocadinho de sal, até porque o queijo também acaba por ser salgado, portanto não é preciso exagerarmos na quantidade de sal, foi só assim umas pedrinhas em cada fatia de berinjela e está pronto para ir ao forno. Já sabem que se quisessem retirar a água antes, para depois no tabuleiro não ficar demasiada água, podiam passar a berinjela numa frigideira antes de a colocarem aqui no forno. E cá vão elas. Quanto tempo ficam no forno?
entre 20 e 25 minutos, irmos vendo como é que elas estão. Ouviram? Não. E qual é a opção se não tiverem essa folha igual a Papel vegetal. papel vegetal ou Sim. papel de alumínio? Sim, exato. É indiferente. Eu utilizo mais o papel vegetal, às vezes Ok. creio que o papel alumínio se pega um bocadinho, mas quando utilizava era mais o papel vegetal. Obrigada. E o papel vegetal também é uma solução mais ecológica. Exatamente, também é mais ecológico. Continuando, então, agora vamos passar para a receita que precisa de estar algum tempo no frigorífico. Vou meter esta aqui. E por isso é que é a segunda que nós vamos fazer, que é uma versão de Snickers saudável. Não sei se conhecem o famoso chocolate Snickers, que leva bolacha, caramelo e chocolate. Nós aqui vamos fazer uma versão um bocadinho mais saudável, equilibrada, com ingredientes mais naturais, que são os Snickers saudáveis, é assim que eu lhes chamo, mini Snickers saudáveis, e que também são bastante simples de se fazer. Portanto, a base, em vez de bolacha, vai levar flocos de aveia e manteiga de amendoim, portanto, 100% amendoim e aveia. Eu vou fazer pouquinhos, ok? Eu vou fazer assim uns 5, vou ver quanto é que dá, portanto, não vou meter grandes quantidades. Há muita gente intolerante ao amendoim, portanto, nesses casos, se calhar podes pôr manteiga de amêndoa ou de avelã. Ou não é? manteiga de amêndoa, ou de caju, também pode ser, por exemplo, tahini, que é manteiga de sementes de sésamo, sim. No fundo, é uma fonte de ligação aqui da aveia e uma fonte gulosa. O Snickers, o famoso Snickers, leva amendoim e daí eu utilizar o amendoim. Mas sim, uma vez que há pessoas intolerantes que podem não tolerar aqui a manteiga de amendoim, poderia-se utilizar a manteiga de amêndoa, de caju ou a manteiga de sementes de sésamo, a tahini. E não é a crunchy que estás a usar, é mais fininha. Por acaso estou a usar a crunchy. Esta é a, mas pode ser a fininha, pode ser a smooth. Pode ser Quantas colheres de aveia foram? Então, levou 4 colheres de sopa de aveia para uma grande, eu meti 2 pequeninas para uma grande de amendoim. Mas nós depois vamos ver, e agora vocês vão perceber, se é preciso adicionar mais ou não. Em vez de eu adicionar mais manteiga de amendoim, porque apesar do amendoim ser interessante, acaba por ser bastante calórico e por isso não é preciso adicionarmos assim grandes quantidades, se eu sentir que precisa de ficar mais agregado, eu vou adicionando pinguinhas de água. Eu já vos vou mostrar qual é que é a textura que eu quero que fique a nossa base, para vocês perceberem. Portanto, estou a mexer com a mão, é mesmo com a mão que é suposto mexer e por isso é que também é divertido as crianças fazerem, não? Posso fazer uma pergunta? Força! Os flocos são inteiros ou daqueles meios moídos? Estes são finos, que são assim os mais finos. Sim, sim. Pode repetir as quantidades, é que está a ser muito rápido, eu não consigo. Eu estou a tentar fazer. Está a tentar fazer, peço Estou a fazer tudo. Eu também não consegui apanhar. Mas então vou dizer, peço desculpa. Nós também estamos a tentar acompanhar, a fazer. Fique contente. Então, 4 colheres de sopa de flocos de aveia. Ok? Sim. E 1 colher de sopa grande de manteiga de amendoim. Conseguiram fazer as mini pizzas? Sim. Boa. Fiz. Também fiz com batata doce. Tinha aqui batata doce. Nós foi? substituímos a berinjela por cogumelos. Boa! Também é uma boa ideia. Fica cogumelos assim... Fica os cogumelos recheados, basicamente. Pronto. E a bater tomate cherry demora mais tempo do que o seu. Não demora muito mais. Não se preocupe, não demora muito mais. É igual. Eu normalmente vou variando. E leva 1 de manteiga de amendoim. E agora, reparem que ela fica assim misturada. Só que eu não quero que ela fique a cair. Eu quero conseguir agarrar e formar bolas. Por isso, vou adicionando bocadinhos de água até conseguir fazer forma. Uma forma, isto é, até conseguir que ela fique tipo uma bolinha, para eu depois conseguir formar a base. Estão a misturem com a mão para conseguirem sentir a textura.
E agora vou adicionando assim aos pedacinhos, mesmo pouquinho, porque a água vai logo dar a textura. Se me quiser, eu vou mostrar como é que está a minha. Estão a ver? Bem misturada. E agora, a ideia é que eu consiga agarrar e formar uma bola. E ela ainda precisa de ficar um bocadinho mais junta. Por isso vou adicionar um bocadinho nada mais de água. Mas é mesmo só assim às pinguinhas. Pronto. Quem está a fazer já está a conseguir? E agora, têm em casa assim mini formas deste género? Não. Não? Nem daquelas de papel? Não tenho. Nem... Mas isto dá para outra coisa. Por exemplo, uma chávena de café. Sim. Pronto. Então faça com uma chávena de café, ou mini chávenas de café. Eu vou fazer uma para vos ajudar. Não vai ao forno? Não, elas não vão ao forno. Isto é só assim. frigorífico. Ok. Pronto. O ideal seria fazer assim em forminhas deste género. Ok. Pronto, exato, dessas. Não vai ao forno. Mas se não tiverem e quiserem fazer à mesma, claro que não vai ficar o mesmo efeito, porque não as vamos conseguir tirar, mas para não deixarem de fazer, podem utilizar então uma chávena de café. E a ideia é que a nossa base consiga ficar uma espécie de bolinha. Estão a ver? Conseguimos formar. Pronto. Agora, ou metíamos então no fundo da nossa base, ou metíamos no fundo, vou meter das duas formas, vou meter em várias. Vou meter no fundo desta caneca, assim até dá para vermos como é que ela fica, todas as camadas, e é só meter no fundo, portanto fazer esta camadinha. Ok? E a mesma coisa, agora fazer várias bolinhas para o resto das nossas formas. Portanto, terminar aqui para o resto das nossas formas. Podem ser assim tacinhas destas, pequeninas? Podem, por exemplo. Está bem? Podem. Se calhar assim até consegue não vai conseguir desenformar à mesma, mas não faz mal. A ideia fica lá. Depois, quando for ao supermercado, pode até comprar estas de silicone, são as que eu normalmente aconselho porque são muito fáceis de malear e tirar depois as formas. Pronto. E agora, a ideia é fazer mini bolinhas e achatar no fundo das nossas formas. Bárbara, poderíamos pôr num tabuleiro? Num tabuleiro, por exemplo, fazer uma grande. Exatamente. Exatamente. Podíamos fazer, tem a duplicar se calhar as quantidades, porque estas são quantidades pequenas. Eu normalmente também faço uma base grande, uma tarte grande de Snickers, também costumo fazer às vezes para sobremesas. Qual é que vai ser a desvantagem dela? Como nós por cima vamos meter chocolate e vai ser só chocolate, quando nós formos a cortar não vão ficar fatias, parte. Para isso não acontecer, o que eu normalmente faço é juntar, por exemplo, leite de coco, porque não vai formar uma capa não vai ficar rijo e consegue-se fatiar. Mas como nós estamos a fazer a versão mini, como é só trincar, pode ser só chocolate. O que eu estava a referir era fazer a bolinha e depois acertar a bola. Ai, não ouvi, está bem diferente. A ideia que eu estava a tentar chegar é fazer a bola e depois achatar as bolinhas separadas umas das outras, se daria ou não. Sim, só que a seguir, como nós vamos meter o caramelo de tâmaras e o chocolate, não dá. Já não tinha suporte, já percebi. Pois, exatamente. Só se, em vez de fazer só achatar, fizesse mesmo a forma de uma tacinha. Tacinha, ok. Só se fosse assim. Assim já podia ser, sim. Pronto. Esta quantidade das 4 colheres de sopa dá-me para cerca de 5, 6 mini Snickers. Já estão a conseguir acompanhar as pessoas que estão a fazer comigo? Sim, eu atrapalhei-me e pus blocos dos grossos, não faz mal. Não faz mal, não faz mal. Peguei no saco errado. Não faz mal. Até se adicionar depois um bocado de água, eles começam a ficar molinhos e o efeito é o mesmo. É mais fácil, sem dúvida, com os finos, mas não há problema.
Vou meter aqui mais uma. Olha, tem as tâmaras também. Sim. Pronto. Então, há duas formas de agora fazermos o caramelo de tâmaras, que é o que nós queremos, que é o nosso passo a seguir. A primeira seria deixarmos a hidratar as tâmaras durante assim 2 horas, antes de fazermos o Snickers. A segunda seria fervermos um bocadinho de água, e isso vocês podem ir fazendo, ferver um bocadinho de água e colocar por cima das tâmaras e deixar ficar durante uns 5 minutos. Apanharam todas essa dica? Sim. Quantas tâmaras? Olhem, eu meti aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meti 10 a hidratar. É o suficiente. Bárbara, a quantidade de água é cobrir as tâmaras apenas? É cobrir as tâmaras. Pronto. Estão a ver? Meti aqui no fundo, meti neste para acompanhar quem não conseguiu. E agora deixamos aqui os flocos de aveia à parte e temos aqui as nossas tâmaras. Vou já, as nossas bases, vou já colocá-las num pratinho porque depois eu quero levá-las ao frigorífico. Neste caso, como eu quero que vocês vejam o efeito e como nós temos pouco tempo, eu vou colocá-las no congelador para ser mais rápida a solidificação. No entanto, num tempo normal poderiam colocá-las somente no frigorífico, não era preciso ir ao congelador, porque se vocês colocarem no congelador têm de se lembrar depois de as tirar, porque senão ficam demasiado rijas e nós não queremos que elas fiquem em pedra, queremos só que elas fiquem assim molinhas, com o chocolate por cima solidificado. Mas, tendo em conta que temos pouco tempo e que eu quero mostrar o efeito final, vou metê-las no congelador. Então vou colocá-las já num pratinho para depois levá-las ao congelador. Pronto, meter assim aqui. E agora, vou avançar com a parte do caramelo de tâmaras, mas vocês conseguem-me acompanhar. As vossas tâmaras estão a hidratar, certo? Quem está a fazer comigo? Meteram as tâmaras a hidratar? Sim. Boa. Pronto. E agora, a ideia vai ser fazer um caramelo. Elas têm de estar molinhas. Vocês deixem hidratar assim uns 5 minutos, as minhas já estão a hidratar também há algum tempo, eu deixei-as em água normal e durante assim 1 hora, e vou utilizar um processador de alimentos, um robô destes, estão a ver? Como é pouca quantidade, eu vou utilizar um mais pequenino. Eu cá em casa tenho dois tipos, tenho um grande, agora não consigo mostrar que está ali para lavar, tenho um grande, só que como é pouca quantidade, vou utilizar o meu mais pequenino, ok? Por isso podem também utilizar um pequenino, um robô de cozinha pequenino que tenham. Boa, exatamente, tipo esse. Não dá para ser a varinha mágica, não? Tem que ser sim, dá para ser varinha mágica. Se tiver hidratado assim num copo destes... Ok, posso pôr. Pode ser varinha mágica também, pode ser uma opção. O meu robô é muito grande, acho que esta... Pronto, o robô muito grande não ia fazer o efeito que nós queríamos, por isso... Ok. É isso. Tá bom. Então. Estamos a ficar todos cheios de fome. Mas nós vamos comer. E vai ser saudável. Pronto. O que é que vai acontecer? Portanto, eu tive as tâmaras a hidratar, mas eu vou metê-las a triturar com um bocado de água, mas não com a água toda. Ok? Não quero meter com a água toda. Quero meter assim com meio dedo de água, meio dedo no fundo de água para que fique o caramelo. Ok? Porque a ideia é que fique assim mais líquido, mas que não fique totalmente líquido, que não fique um sumo, fique tipo assim uma pasta. Por isso vou tirar um bocadinho da água. Fica só assim um bocadinho no fundo, já vos vou mostrar.
Tâmaras sem caroço, claro, não é? Ah, sim, 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 de preferência. Não te esqueçam dessa parte que é importante. Só com para os outros lembrar. dentes. Ups, ainda bem que lembraram que eu já ia picá-la já. Pois, era só, a ideia era só... Não sei se elas têm caroço, tenho que ver. Ai, não, se fossem sem caroço já tinha reparado que elas estão abertas. Erro meu que não relembrei essa parte tão importante. Eu normalmente compro sem caroço, ou quer dizer, é metade, vem do supermercado. Ainda bem, tem o mesmo caroço. Não convém. Houve uma vez que eu tentei impressionar a minha família e fazer assim uma sobremesa deste género, e normalmente nós utilizamos muitas tâmaras como sobremesa. E tentei impressioná-los, mas pronto, a coisa não correu muito bem, como devem calcular. Então eles ficaram um bocadinho chateados por eu ter metido caroços lá para o meio, achavam que eu tinha feito propósito para lhes partir os dentes. Olhem, vou triturar até formar o nosso caramelo. Então, vou-vos mostrar como é que estão a ficar as minhas para irem percebendo o que é que eu faço. Portanto, eu já triturei e elas já começam a ficar assim com este aspecto, mas ainda está um bocadinho em modo granulado. Por isso eu vou adicionar um bocadinho nada mais de água, lá está outra vez às pininhas, para elas se irem soltando e se irem triturando. Oh, Bárbara, peço desculpa, a receita anterior era a que temperatura? 180 graus. Ups, está ok, está bem. Aqui está o nosso caramelo de tâmaras. Quanto mais elas estiverem hidratadas, mais homogéneo vai ficar o caramelo. Eu vou ainda triturar mais um bocadinho, para que fique ainda mais homogéneo. Mas também não há problema se ele for assim meio granulado, porque no fundo o sabor vai ser o mesmo. Aqui está. Temos o nosso caramelo feito. Como é que vocês estão? Estão já a triturar também? O meu processador era muito grande, então estou a esmigalhá-las com o garfo. A parte que não ficou triturada, mas está a ficar. Está a resultar? Tá. Boa, boa. Eu acho que está. Boa. Vou-vos mostrar como é que está o meu. É tipo um puré, estão a perceber? Sim. Ok? Agora vou meter em cima de cada tacinha um bocadinho das tâmaras. Não metam grande quantidade porque elas são muito doces, é mesmo só assim um bocadinho por cima de cada. Bárbara, para a tua orientação tens cerca de 15 minutos, mais ou menos. 15 minutos, ok. Sim, as próximas duas são rápidas. Ainda falta-nos só a parte do chocolate. Sim, eu retribuo os parabéns a quem está mesmo a seguir o workshop. Era mesmo essa a ideia. Eu fui às compras, Margarida. Não conseguimos provar de todo, não provar é uma pena, mas pronto. No próximo seminário vai ser ao vivo e vamos todos provar. Estou a aproveitar o ajudante filho. Boa.
Então, vou já meter assim, para nos Mas despachar. espalhamos, Bárbara. O quê? Espalhamos o creme. Espalham, exatamente, espalham por cima. E agora vai levar a última camada, que é o chocolate. Ok. Comprei vários chocolates, não sabia qual era o mais... o que dava. Olhem, pode ser, eu vou utilizar o chocolate de culinária, pode ser o que vocês, no fundo, o que vocês mais gostarem. Claro que nós o que indicamos é que seja um chocolate assim um mais negro. Ok. Ali no quadrado da Marina Frias, conseguimos ver uma criança ansiosa por provar. É ótimo. Alguém vai comer. Sim, mas não o consigo convencer nas tâmaras. Não gosta de tâmaras. Não. É porque ainda não provou. Depois de provar. Exato, vou tentar. Olhem, eu vou avançando com a parte do chocolate, que é para podermos avançar para as outras receitas também, que são mais rápidas. E já que só temos só temos mais os 15 minutos. Olhem, eu vou derreter no tachinho, mas vocês podem derreter o chocolate no micro-ondas, onde costumam derreter, ok? Vou derreter no tachinho e vou juntar um bocadinho nada de óleo de coco, só para não pegar. Mas vocês poderiam fazê-lo no micro-ondas, por exemplo. E no micro-ondas como é que fazemos? O quê? No micro-ondas, como é que fazemos e quantos? Eu no micro-ondas costumo derreter chocolate do género. Meto 30 segundos, depois tiro, mexo. Depois mais, aliás, nem 30 segundos, desculpem. Meto tipo 20 segundos, depois tiro e mexo. E vou fazendo assim, porque depois também depende de micro-ondas para micro-ondas, não é? Ok. Quantas barras pôs, Bárbara? Quanto é que é de óleo de coco? Desculpa. Meti, vou-vos dizer. Não sai o óleo de coco. Eu não pus óleo de coco na receita porque, lá está, isto não é preciso fazerem com óleo de coco, ok? Então, e a alternativa para o óleo de coco, Bárbara? Eu meto o óleo de coco no tachinho, para não pegar. Mas se o vosso tachinho for antiaderente, vocês quase nem precisam do óleo de coco. Podem juntar água, também é bom. Também pode ser com água, por exemplo. Também pode ser com um bocadinho de leite. Eu estou aqui com um problema. Eu não entendi que o chocolate era em barra. Eu comprei chocolate em pó. Não faz mal, faça o seguinte. Meta o chocolate, um bocadinho de nada de bebida vegetal ou leite aquecido. Sim. Aquece, mas só mesmo assim um bocadinho. Peço desculpa. Só mesmo um bocadinho, assim, tipo um bocadinho nada, tipo no final. E vai juntando o chocolate até ficar assim cremoso. Pronto. E agora vou meter por cima das minhas tartes de Snickers, ok? Se quiséssemos que o chocolate não se partisse, juntava-se leite... Leite de coco. Ok. Leite de coco. Se eu quisesse que ficasse em grande. Ai, vou adicionando aqui, por cima. Margarida, quanto tempo é que eu tenho? Cerca de ainda 10 minutos, 10 minutos. Ok. 10, 12 minutos. Qual foi a quantidade de chocolate? Olha, eu utilizei, ia-vos dizer e depois não disse. Eu utilizei 2 barrinhas, está aqui. Utilizei 50 gramas, mas podem meter um bocadinho mais para esta quantidade. Podem meter cerca de 70. Até porque me ficou a faltar uma. Vou tirar de um e meter no outro. Pronto. Quando acabar o workshop vou fazer. Não consigo resistir. Olhem, estão com este aspecto, as nossas berinjelas já estão com este aspecto, e eu agora vou só adicionar uma pedrinha de sal em cada um e levo ao congelador. Para ir fazendo as outras receitas. Pronto.
uma pedrinha de sal nos sneakers ou na berinjela? Não percebi. Nos sneakers. Ah, ok. Fica bom, vai puxar o sabor doce. É tipo caramelo salgado. Exatamente. Vai apurar o chocolate. Ai, que bomba calórica! Meu Deus! Comemos uma coisa dessa, já não jantamos. Já andamos por. Pronto. Vamos aproveitar o ar livre e andar. Exatamente. Só uma pergunta que eu tive que ir abrir a porta. Quando aqueceu o chocolate, adicionou alguma coisa ao chocolate? Adicionei um bocadinho de óleo de coco, mas foi só porque o meu tacho não é antiaderente. Porque se forem antiaderentes não é necessário. Está bem, muito obrigada. Estão aqui a falar de bomba calórica. Achas que é um lanche muito calórico? Sem dúvida que isto é uma bomba calórica. Mas é uma bomba calórica com ingredientes mais naturais e interessantes do que um Snickers normal. E por isso é que pode ser utilizado para uma criança, em vez de lhe darmos um Snickers comprado no supermercado, podemos fazer este género de coisas assim de vez em quando em casa, por exemplo, uma festa de anos, para uma sobremesa, para um dia que sabemos que a criança vai ter muita atividade. Acho que pode ser sem dúvida uma fonte interessante de energia, ok? E uma bomba calórica não significa que não seja uma coisa saudável, não é, Bárbara? As pessoas metem na cabeça, bomba calórica é para engordar, não tem que ser obrigatoriamente, não é? Claro que sim, sem dúvida, é isso mesmo. Tendem atenção à atividade dos miúdos. Até porque não se vão comer também como ouvimos anteriormente, convém ser bastante ativos, acho que é recomendável também de vez em quando para eles acompanharem a atividade. Obviamente. Olhem, a nossa próxima receita é muito, muito simples, ok? Vou-vos dizer como é que vou fazer. Eu acho que não precisam de estar a fazer aqui exatamente ao mesmo tempo, portanto, se estiverem atrasadas, não se preocupem, está bem? É mesmo muito básica. Vai ser o parrafado de maçã. Como é que nós vamos fazer o parrafado de maçã ou cheesecake de maçã? Pode ser como vocês entenderem. Vamos utilizar um frasco de vidro, ok? Pegam num frasco de vidro e colocam 4 colheres de sopa rasas de flocos de aveia no fundo. 2, 3, 4. 4 colheres de sopa. Aqui está. Agora por cima vou adicionar iogurte. Eu vou utilizar aqui um iogurte com aroma a limão, mas vocês podem utilizar o que vocês tiverem em casa, natural. Se for com aromas, atenção à quantidade de açúcar. Portanto, podem utilizar um que gostem. Mas atenção, se não tem adição de açúcar. E vou adicionar 4 colheres de sopa de iogurte. Se vocês tiverem um iogurte pequeno, podem adicionar o iogurte inteiro. Três, não, 2. Ok. Adicionar também. Pronto. Aqui. O nosso iogurte por cima dos flocos de aveia. Estão a ver? E agora, com licença, vou cortar a maçã aos bocadinhos e metê-la por cima do iogurte. Poderia fazê-la de 2 formas. Para ficar mais goloso, podia passar na frigideira um bocadinho com canela e ela ia ficar mais golosa, ia ficar mais cozida, portanto ia-se notar mais o açúcar dela. E depois colocava por cima, com a maçã. Ou então, posso cortar os cubinhos e meter diretamente. Quanto tempo é que eu tenho, Margarida, para ver se dá tempo para estas coisas? Mais 5 minutos. Mais 5 minutos, então pronto. Vou só cortar aos cubinhos. Eu acho que havia ali uma dúvida da Mónica, mas se calhar ela já se resolveu. Não? Ou tem que ligar o som, Mónica. Eu não percebi agora o parfait de maçã, não é? É o parfait de maçã, sim. Ok. Não misturo a aveia com o iogurte, é às camadas, certo? Exatamente, é às camadas. Ok. Quanto era de aveia, Bárbara, por favor? 4 colheres de sopa de flocos de aveia e um iogurte. Ou então, se forem daqueles iogurtes grandes, podem meter 4 colheres de sopa de iogurte. Isto é muito simples, vocês podem até nem estar a acompanhar ao mesmo tempo, é só fazerem depois a seguir se estiverem mais atrasadas na receita. Pronto. Vou meter. Atrasadas e atrasados, temos. Pronto, atrasados e atrasadas, peço desculpa. Ok?
tenho aqui o meu parrafado de maçã. Agora, e como eu disse, se quisessem para fazermos se tivéssemos mais tempo, podíamos meter um bocadinho na frigideira. Não? Pronto. Agora, a nossa última medida. Isto tapamos e levamos ao frigorífico. Ok? Podemos adicionar coisas que podemos adicionar. Podemos adicionar nozes, podemos adicionar um bocadinho de manteiga de amendoim, podemos adicionar canela, podemos adicionar estas coisas e depois meter novamente no frigorífico e no dia a seguir é só podar, levar. Ou então dar à criança e ela come tudo junto, que tem logo todos os nutrientes necessários. Portanto, tem os flocos de aveia, tem o iogurte e tem a maçã, ok? Por último, e vão ver que é uma receita super rápida de panquecas para se fazer. Vou só buscar aqui o iogurte também. Vou fazer as panquecas em modo flash. E esta é muito, muito simples, ok? Não precisam estar a fazer ao mesmo tempo que eu, não se preocupem. A receita é 4, 2, 1. 4 colheres de sopa de farinha de aveia, 2 colheres de sopa de iogurte, 1 ovo. É só isto. É muito, muito, muito simples. É só mesmo isto. Quatro colheres de sopa rasas. Ai, bolas, isto tinha água. 4 colheres de sopa rasas. 1. Perceberam a receita das panquecas? Era 4 colheres de sopa de aveia, 1 ovo. 4 colheres de sopa de farinha de aveia, 1 ovo, 2 colheres de sopa de iogurte. Obrigada. A farinha é pode-se a receita triturar, mais não é? simples que existe. A farinha pode-se triturar os flocos, não é? Os flocos. Depois, em vez de, por exemplo, eu vou mexer com o garfo, quem fizer com flocos, em vez de mexer com o garfo, pode triturar com a varinha mágica. Eu substituí, eu já fiz algumas vezes panquecas de aveia, substituí o iogurte por um bocadinho de leite. Sim, pode ser. Eu utilizo o iogurte porque dá uma certa... Quando vai ao lume, coloco rodelas de banana, ficam ótimas. Também fica muito bom, com um bocadinho de canela. Um bocadinho de canela e rebolinhas de banana e elas tostam de um lado e do outro. Exatamente, também pode ser uma opção. Eu utilizo o iogurte porque ficam mais fofinhas. Ok. Pronto. Vamos ver. Margarida, já estou em cima? O iogurte é natural ou pode ser de aromas? Pode ser com aromas. Obrigada. Se for com aromas, as crianças até vão gostar mais. Atenção só à adição às quantidades de açúcar. O ideal, apontem, o ideal é que por 100 gramas um iogurte não tenha mais de 5 gramas de açúcar. Por 100 gramas. E agora vou fazer aqui na minha frigideira. Pronto. Pronto, depois quando acabares a panqueca vamos mesmo ter que terminar. Sim, sim. Vou meter as panquecas aqui e queria só mostrar as mini pizzas e já estamos. E podem isto dá para cerca de 4 panquecas. Não meteu nada na frigideira, pois não? Foi só diretamente? Nada de nada. Esta frigideira é antiaderente. Se não for antiaderente, novamente poderiam colocar um bocadinho do óleo de coco. Ou azeite. Ou azeite, sim. Só que o azeite faz-me lembrar mais um sabor salgado. Só mostrar as nossas mini pizzas, que estão prontas. Estão molinhas. Que aspecto bom. Estão com ótimo aspecto. Ótimo aspecto, sim. E mostrar também os sneakers, ver como é que eles estão. Ainda não estão solidificados, mas estão a ficar. Vou aí mostrar. Não estão solidificados ainda, mas já estão a ficar. E quando ficarem, conseguimos tirá-los. Virar a panquecas, ok. Virar a panqueca convém também, sim. Para não queimar. Mas ainda está ok. Ainda não está pronta para virar, mas eu já estou despachada.
Tem alguma dúvida sobre as receitas que queiram que eu esclareça aqui rapidamente? As nozes eram para quê? As nozes eram para, com a maçã, colocar na frigideira e, se quiséssemos meter um bocadinho na frigideira, metíamos com as nozes também. Ou à parte, podemos passar a maçã na frigideira e depois à parte metemos as nozes e levamos ao frigorífico no parrafado de maçã. Mas na frigideira com alguma coisa ou fundante e aderente e mais nada? Fundante e aderente. Se meterem alguma coisa, metam água. E sim, eu posso dar as receitas. Posso não, eu dou as receitas. Eu mando um PDF com as receitas e depois a Margarida pode fazer chegar às pessoas, não sei. Sim, fica na página, junto com as apresentações. Para além disso, também podem seguir a Bárbara no Instagram, que ela tem muitas receitas deste género, saudáveis. É Bárbara Oliveira Bárbara Nutri, F. de Oliveira _Nutri. Parabéns, Bárbara. Obrigada. Obrigada, parabéns. Olha, reparem que as pôr no margueritas chat. estão fofinhas. Estão fofinhas, estão ótimas. Margarida, posso pôr depois o Instagram no chat? Pode ser? Sim, A sim, seguir? não, eu depois, sim, é Bárbara Obrigada. Oliveira. Bárbara F. de Oliveira _Nutri. Bárbara F. de Oliveira _Nutri. Nós depois também Nutri. partilhamos. Ok. Vamos Sim, então sim. ter que terminar, infelizmente. Muito obrigada, Bárbara.